Miriam, do canal Miriam Valer, tudo joinha, tudo bem com vocês? Eu demorei para fazer vídeo, que eu não estava muito bem esses dias, mas graças a Deus estou ótima. O vídeo de hoje é sobre sedums. Eu vou fazer vários sobre identificação de das espécies que eu tenho. A intenção é ajudar as pessoas que estão iniciando o cultivo, tá bom? Na identificação das suas plantinhas, suas suculentas. Já vai e se inscreve você que não é inscrito, deixa seu joinha se você gostar do vídeo, comenta, compartilha. Vamos lá então? Esse daqui é o Sedum Francesco Baldi. Ele é pendente, tá? É bom você colocar ele pra ele ficar assim, pra ele ficar com a intenção dele ficar pendente. No começo ele cresce pra cima, depois ele estica bem as hastes aqui, ó, os caules. Continua saindo mudinha pelos caules. Ele dá bastante mudinha pelos caules e o caule dele não é tão fino, ele é um pouco grosso e ele vai ficando um pouco pendente, vai esticando, tá? Eu quero mostrar bem o formato da roseta dele. Quando você compra no Garden, elas não vêm coloridinhas assim, tá? Ele deixa um aspecto alaranjado quando ele toma bastante sol, laranjado e rosado. Ele fica com esses dois tons, tá? As folhas de baixo mais amarelada, alaranjada e as de cima um pouco mais rosada. Isso aqui é o sol, tá? O sol, o frio deixa a planta estressada, as suculentas estressadas e elas ficam com esse tom bonito. No Garden, como elas ficam muito tempo sem tomar sol, elas perdem a característica das cores e ficam num tom só. No caso, se você pode comprar ele todo verde, é porque ele estava longe do sol, tá? Ele tem uma leve camada de pruína. Pruína é tipo uma cerinha, ó. Tá vendo aqui? Eu vou passar aqui, ó. Ver se dá pra ver que vai sair. Aqui, ó. Tá vendo? Saiu? É uma leve camada de cerinha que serve para proteger. A planta fabrica sobre as folhas para proteger do frio, do excesso de sol. Faz parte da proteção dela, tá? Da natureza da planta. Algumas tem mais, outras tem menos. Essa aqui tem bem pouquinho, tá? Mas tem. Eu vou falando as que tem. Então, Sedum Francesco Baldi, tá? O próximo é o Sedum Adolphe. Olha só como é a roseta dele. Todos vêm verdinhos, às vezes, quando a gente compra, porque ele fica no Garden muito tempo sem tomar o sol e ele perde o colorido, tá? Mas depois que você expõe ao sol, a planta vai mostrando as características dela. Vai ficando com a ponta colorida, caso ela tenha, e vai ficando mais compacta. O sol também dá compactação, deixa elas mais gordinhas, folhas mais gordinhas, elas com aparência mais saudável, colorida e com a folhinha mais juntinha, as folhinhas. Não tem tanto espaçamento no caule. Esse daqui tem um pouquinho porque é da espécie dele, ele tem um leve espaçamento, tá? Mas se você deixar longe do sol, ele fica com um espaçamento maior. Todas essas aqui que eu estou falando são de sol, tá? Todas que eu vou falar hoje aqui são plantas de sol. Pode deixar exposto ao sol que elas gostam, o sol deixa elas bonitas e revela bem a característica dela. Então, Sedum Adolphe. Vou mostrar a lateral. Deu para identificar? Esse outro aqui é o Sedum Rubro Tinctum. Ele tem o caule roxinho, tá? Os caules dele. E se ele pegar mais sol do que toma aqui, porque ele toma só um pouco sol da manhã. Quanto mais sol ele tomar, mais roxinho ele vai ficar, tá vendo ali, ó? Fica roxinho até da cor do caule, as folhinhas. Sedum Rubro Tinctum, tá? Por isso que é Rubro Tinctum, ele fica um rubro, um tom rubro, como se fosse uma tinta. Aqui ele não está tão colorido. Se o seu toma bastante sol, com o tempo pode ser que ele fique bem roxinho mesmo, bem rubro. Também é um Sedum. Próximo Sedum, esse daqui, todos gostam de sol, tá? Não precisa nem falar, todos são de sol. Esse aqui é o Sedum Voodoo. Ele, como ele toma uma quantidade média do sol, que é um pouco do sol da manhã, aqui ele continua ainda com as rosetas verdes, e esse bordado aqui, vinho, bem vinho. Se ele tomar bastante sol, mais sol do que eu exponho aqui, ele fica com todas as folhinhas da cor do caule, fica vinho mesmo, ó, fica tudo vinho. Desde o caule as folhas, tudo num tom só.
Aqui é porque ele toma uma pouca quantidade de sol, não toma tanto. Mas pode deixar exposto a maior quantidade de sol, se você quiser deixar ele bem roxinho. E as folhinhas ficam mais juntinhas, mais compactadas. Enquanto mais sol ele tomar, mais roxo e mais compactado. Então, Sedum Voodoo, tá? Ele vai ficando pendente. Aqui eu prendo. Os caules vão ficando esticados, eu vou prendendo ele com os grampinhos ali que eu faço com arame. Pra todos ter contato com a terra, aí ele vai formando mudinha. Não sei se não tá dando pra ver muito bem por causa do sol agora que virou. Mas vamos lá, continuar. Esse daqui é o Sedum nussbaumeriano. Ele lembra um pouquinho o Adolfo, se você olhar, mas tem uma grande diferença, tem um pouco de diferença aqui na folha. Ele tem uns risquinhos, assim, como se fosse um colorido no meio, como se fosse um desenho, né? Um reforço aqui, é como se passasse o lápis de cor aqui no centro e nas bordas. Então, esse aqui é o Sedum nussbaumeriano. Olha só como é a roseta dele. Lembrando que ele pode ser que você encontre colorido se no lugar que você comprar ele já estiver exposto ao sol. Se for em lojas fechadas, esses gardens fechados, que as plantas não tomam exposição ao sol, ele vai estar todo verde, ó, e vai estar bem um pouquinho longe da característica do colorido. Então, se atenta ao desenho da roseta, da folha, da ponta, formato que ela vai ficando, tá? Pra você conseguir identificar. Esses aqui ainda são fáceis, tem algumas que são super difíceis, que tem muitas suculentas, principalmente as equivérias são bem parecidas. Mas hoje o vídeo é sobre sedums. Tô mostrando todos os sedums que eu tenho. Existem várias espécies, eu tenho algumas de sedums. Existem muitas espécies de sedum, de suculenta sedum. Deu pra ver como que é? Pra você conseguir identificar? Tá? Então no sol vai ficar esse colorido, ele fica tipo um amarelo com um marrom, assim, ficou bem muito bonita. E esse verdinho clarinho aqui no centro e no meio da folha, depois que se expõe ao sol. Fora do sol ele fica todo verde. Tá? Então se atenta ao formato da roseta aqui, ó, do centro, né, da plantinha e ao formato lateral dele. Ele não fica com as folhas tão juntinhas, fica um pouquinho separadinha. Não tão, porque eles não toma tanto sol, né? Mas as folhas dele tem um separadinho aqui, ó, entre uma e outra, não são tão juntinhos, mesmo tomando sol. Enquanto mais sol tomar, maior vai ser a característica desse colorido em todas as folhas. Tá vendo? Aqui toma menos sol, essas também são brotos novos, né? São jovens ainda. Esses que já estão mais expostos ao sol, que são mais velhos, tá vendo como ele tem uma característica maior? Tá? Sedum nussbaumeriano. Vamos para o próximo. O próximo que eu tenho aqui é o Sedum dedinho de moça, popularmente conhecido como dedinho de moça, ou Sedum burrito também, tá? Esse é o nome que ele é popularmente conhecido em todos os lugares. Ele fica bem compacto no sol. Quanto mais sol você der para esse aqui, mais bonito, mais compacto, mais gordinho vão ficar as bolinhas, tá? Ele dá, depois que ele começa a desenvolver, esse aqui eu ganhei, foi 2 hastes pequenininhas, olha só como encheu. Ele se multiplica bastante e enche o vaso, depois de um tempo, depois que ele se adapta ao local que você deixa, tá? Ele tem uma leve camada de pruína também, por cima das folhinhas. As folhinhas parecem umas bolinhas, ó. Tá vendo? Aqui, ó, como que é a pontinha. O sol bateu agora, virou de novo, aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o sol que deixa ele bem compacto. Se ele não ficar mais na sombra, ele vai ficando com espaçamento. Igual essa daqui, ó. No verão, ela tava bem compacta. Agora no inverno, no outono, né? Acho que não chegou o inverno ainda, é outono. Olha só, começou a ficar com espaçamento. Aí ele ficava do outro lado, eu até coloquei aqui que pega o sol um pouquinho mais quente. Que é o sol a partir das 10h30, 11 horas. Mas aqui também é 2h30 de sol, no máximo. O ideal é que ele tome pelo menos 4 horinhas de sol, seja da manhã, da tarde, ou pode ficar nos 2, da manhã ou da tarde, se você tiver aí. Eu não tenho, né? Mas é assim, tá? Então essa é a característica dele. Tô falando um pouquinho dele para você aprender a cuidar dele, tá? Ele não é chato, para cuidar é super fácil. Só você expor ao sol depois de acostumar, ele fica bem bonitinho, fica gordinho e compacto, tá? E a leve camada de pruína, evita tirar essa que às vezes uma pessoa vem e passa o dedo, mas evita ficar passando o dedo e retirando esse pozinho, essa pruína, né? Vou falar uma cerinha, não é pó, é uma cerinha, que é da própria planta, ela fabrica para poder proteger. Depois que você tira, ela não volta, tá?
ela não volta. É só as folhas novas que vão ter, né? Porque a planta as folhas novas vão se refazendo, vão nascendo já com a pruína. As que você tira, ela não volta. Então evita tirar, porque também deixa a planta bonita. Além de embelezar, protege ela, tá? É uma proteção que ela mesma cria. Então, Sedum burrito ou dedinho de moça, dedo de moça, popularmente conhecido. Pode chamar ele por esse nome mesmo. Esse daqui é o Sedum Brasil. Ele tem um nome científico que eu não me lembro agora, é um nome meio complicadinho. Mas ele é popularmente como Sedum Brasil, conhecido como Sedum Brasil. Em qualquer lugar que você for, todo mundo conhece ele como Sedum Brasil, tá? Às vezes nem compensa você ficar falando a identificação científica da planta, porque tem algumas que são conhecidas pelo nome científico e tem apelido. Essa daqui é conhecida só pelo nome dela. Se você chegar e pedir pelo nome científico, ninguém vai conhecer, pouca gente vai conhecer. Então, Sedum Brasil. Ele também tem uma camada da cerinha, que é a pruína, ele tem uma camada maior, um pouco mais que o dedinho e as outras que eu mostrei, tá? Ele tem uma camada, você pode ver que as que tem uma camada mais forte de pruína, elas têm um tom bem acinzentado, ó. Um tom azul acinzentado, fica muito bonito. Tá bom? Evita de tirar então da planta para garantir a beleza dela e também para deixar, porque é uma proteção para ela. As pontinhas dele ficam com rosadinho, bem na pontinha. Ele tem uma ponta bem, olha só como é que é a roseta dele, tá? E a ponta dele, do outro é redondinha. Desse aqui, tá vendo que a ponta é bem fininha? Tem uma ponta até pontiagudazinha assim, ó, na ponta da folha, e fica um rosadinho, bem pequenininho, só na pontinha. Aqui, ó. Não sei se dá pra ver bem. Ele é bem pendente também, tá? Quando ele é pequenininho, ele cresce tudo pra cima. Depois você pendura num lugar, pode deixar penduradinho que ele vai ficar bem bonito, vai ficar bem pendente. E ele dá mudas aqui nas laterais. Tá bem fácil de fazer muda também. Todos os cedros são muito fáceis de propagar, muito fácil de fazer muda. Eles dão muda, todos dão mudas nas hastes. Quando cai a folhinha, às vezes eles dão muda nas hastes. E você também pode cortar e espera cicatrizar e coloca no substrato, que ele cria raiz, também forma uma nova muda. Isso é muito fácil de fazer a propagação. Todos os cedros, todos são de sol, tá? Lembrando, esse daqui é o Sedum bronze. O nome já fala bronze porque ele fica com bronze bem escuro, um vinho bem escuro. Enquanto mais sol ele tomar, mais vinho ele vai ficar. Ele chega a ficar até um vinho assim, puxando para um marrom escuro, parecendo um marrom escuro no verão, quando que bate bastante sol, um sol forte aqui. Agora no outono e inverno ele fica com um tom um pouco mais suave, esse bronze dele. É muito bonito, muito resistente, bem gordinha, fácil de propagar. Ó, todas as folhinhas que caem brota, esse aqui é folhinha. Todas as folhinhas que caem nascem brotinho no próprio vaso mesmo. E aí ele dá bastante brotinho também pelo caule. Quando cai as folhinhas, onde cai a folhinha sempre tá saindo mudinhas, tá? E ele vai crescendo as hastes, fica muito bonito, vai ficando pendente, ó. As hastes são bem fortes, as hastes dele, e ele vai ficando pendente, vai se jogando aqui no vaso, tá? E continua nascendo brotinho pelos caules. Então, Sedum bronze, esse daqui. Muito fácil a propagação, uma planta muito bonita. Próximo é o Sedum Aurora. Aurora porque ele tem esse rosado aqui, ó, em todas as pontinhas. Quando a gente compra, lembrando que é o sol que dá esse colorido nelas, né? Então você vai encontrar, ele vai vir todo verdinho assim, nem vai parecer a mesma planta. Depois que você expõe ao sol, ele vai ficando todo rosado. Se você, dependendo do ângulo que você olha, você percebe, parece que ela tem até um brilho, como se tivesse um glitter nas folhas. Não sei se dá pra notar. Sedum Aurora. Super pendente, multiplica muito. Eu já tirei uma moita aqui e já dei de muda, porque ele se multiplica muito rápido. Aqui eram 3 galinhas, olha só. Multiplicou muito rápido. Eu tenho, acho que o que? Essa muda faz uns 7 meses, 6 meses que eu tenho. Olha só como ela já se multiplicou. Ela dá bastante mudinha pelo caule. Onde vai caindo as folhinhas, vai dando mudinha, e ele também fica soltando bastante raízes, tá? Isso é normal a planta soltar, principalmente as pendentes, porque ela tá procurando alguma coisa para se agarrar. Se você deitar sobre o substrato, ele já fica ali, as raízes, essas raízes aqui vão se acomodar no substrato, tá? Já formando uma nova muda.
Então, aqui era só cortar e colocar sobre substrato. Você viu como é fácil multiplicar ele? Então, Sedum aurora. Esse daqui é o Sedum obesum. Obesum porque ele fica bem gordinho. Aqui eu comprei há pouco tempo, ainda está acostumando que essa muda. E ele ainda está pequeno, tá médio. Ele fica um pouquinho mais gordinho, um pouquinho maior que isso daqui, tá? Esses são os maiores, ele fica um pouquinho maior e mais gordinho. Depois daqui mais um tempo, quando ele se habituar mais, ele vai encher o vaso, ó, como ele sai bastante mudinhas aqui, ó. Tá? Então, obeso porque ele fica bem gordo mesmo, parecendo uma balinha, né? E a ponta da folha dele fica com um roxo avermelhado, sabe? Um vermelho misturado com roxo, assim, bem escuro. Quanto mais sol tomar, mais gordinho, mais bonito, mais colorido vai ficar as pontas, tá? Isso depois de todas acostumadas ao sol. Aí você pode expor a uma quantidade maior de sol depois que elas estiverem habituadas. Não pode tirar do garden e já expor ao sol. Tem que habituar a planta aos poucos. Depois que ela estiver resistente e acostumada ao sol, aí você pode expor. Tá bom? Uma quantidade de sol mais forte, da manhã toda ou da tarde também. Então, o Sedum obeso, ele vai ficando levemente pendente. Vai enchendo o vaso, depois vai ficando levemente pendente. Esse daqui, próximo Sedum, é o Sedum pachyphytum. Ele dá bastante muda pelo caule. Ele enche bem o vaso, fica pendente. Só que ele é um pouquinho chato para água. Ele não, se você exagerar um pouquinho, errar na rega, você corre risco de perder. Ele apodrece fácil as folhinhas, porque elas são muito gordas, muito gordinhas, assim, armazena bastante água. E o caule dele não é tão forte, ele tem um caule mais sensível. O caule dele é mais sensível do que os outros, tá? Então, eu acredito que é por isso que ele apodrece fácil se você errar na rega. Só rega quando o substrato estiver seco mesmo, tá? Não precisa exagerar, é regar, umedecer o substrato. Começou a pingar água pelo fundo, os vasos têm que ter furo, tá? E drenagem, eu coloco pedrinha para fazer drenagem aqui embaixo. Começou a pingar, para de regar, tá? Não precisa encher muito de água. Começou a pingar aqui no fundo do vaso, você para de regar. Então, toma cuidado com a rega, porque ele é mais delicado. Mas se você conseguir... Eu quase perdi logo quando eu comprei, eu não soube, eu errei na rega. Era para esse vaso estar cheio. Eu perdi praticamente quase todo o vaso. Ficou só uma mudinha assim, a pequenininha. Aí ela já cresceu e já tá dando mudinha, que é essa daqui, tá bom? Se você acertar aí no cultivo dele, ele vai ficar bem bonito, vai encher o vaso. Enquanto mais sol você der para ele, mais rosado, ele fica com rosado. Um tom levemente alaranjado aqui e na pontinha bem rosado. Tá? Essa é a característica dele. Enquanto mais sol tomar, depois de acostumado, mais rosado ele vai ficar. E ele fica pendente, tá? Sedum pachyphytum. Desculpa, não é pachyphytum, é pachyphyllum. Pachyphyllum, tá? Esse daqui, pachyphyllum. Sedum pachyphyllum, correção. Então, são esses os sedums, eu não tenho mais nenhum sedum. São esses que eu queria mostrar pra vocês hoje. Eu vou fazer o vídeo de todas as espécies hoje, então foi só sobre sedums, tá? Eu vou encerrar o vídeo agora. Espero que você tenha gostado, que tenha ajudado, que eles estão começando agora. Um grande beijo, continue acompanhando, tá? Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Beijo. Tchau, tchau.